Salve, salve galera, beleza? Hoje a gente vai estar aqui com um vídeo analisando um novo personagem implementado recente, que é o Black Freezer. No vídeo anterior vocês viram que eu não acabei não conseguindo pegar ele nesse evento, mas vamos analisar aqui o que eu acho que é um personagem bem roubado, né? Como eu já falei no outro vídeo, as passivas deles não são tão difíceis, os personagens mais difíceis são o Vegeta God e o Goku Perfeito, que são personagens Sparking também. Mas os outros são personagens C17 até comuns. O Mecha Freeza é bem já antigo, já existe há bom tempo, então é bem fácil de pegar. E os outros também, não tem nada muito difícil. Então vamos analisar a primeira coisa, que ele não faz parte de nenhuma Soul. Então ele começa, a Soul dele é a Soul do Imperador, para poder fazer referência ao Imperador Freeza. Ele no level 1 ela dá 240 de rage assim que começa a batalha. E para cada ataque que ele faz, ele ganha 55 de rage. E para cada ataque que ele recebe, ele ganha 18 de rage. No level 20, muito provável que ele começa com 1000 de rage. Então ele começa utilizando a ultimate dele no turno 1. E esses números aqui devem arredondar para 200 quando ele usa um ataque e 150 quando ele leva algum ataque. Isso aqui impacta bastante, muitas das vezes não, mas nesse caso dele aqui impacta bastante nas passivas deles, que a gente vai ler agora. A skill dele normal, né? O Black Freeza usa um raio da morte, atacando o oponente, causando dano de 210%, um dano legalzinho do ataque, né? Em um alvo único com o maior rage inimigo. Então, o inimigo que tiver com maior quantidade de rage. Então, se você considerar que todos os seus inimigos têm 1000, então aí ele vai ser aleatoriamente entre os personagens que têm 1000. Mas, por exemplo, se o inimigo tiver já usado Ultimate ou qualquer coisa do tipo, ele vai focar quem tem a maior quantidade de rage no momento que ele usa a skill. E quando ele faz isso, ele causa o efeito de medo da morte. Esse efeito causa que por um turno o inimigo fica no efeito caos. Esse caos aqui deve impedir o cara de atacar ou movimentar, como se fosse um stun. E reduz em 500 de rage o rage do inimigo. Então, se o cara tiver 1000, ele vai ficar com 500. Então, bastante interessante isso, né? Uma forma de controlar os ultimates do inimigo. Agora, quando você usa essa skill, ele calcula, ele considera se a sua rage foi igual ou maior do que a rage do inimigo, todos os seus aliados vão ganhar 40% de dano em ultimate. Agora, se você tiver menos rage, se o Black Freezer tiver menos rage do que o inimigo que ele está batendo, todos os seus aliados vão ganhar 40% de redução de dano de ultimate. Então é aquela coisa, é uma dualidade legal. Tipo, se você tiver mais rage do que o inimigo, você vai causar, o seu time inteiro vai causar mais dano neles. E se você tiver menos, você vai deixar seu time muito mais tanque, né? Você vai ganhar 40% de redução de dano de ultimate. Muito forte, muito forte. Continuando. Quando você usa essa skill, todos os seus aliados ganham 20% de ignorar a resistência ultimate e 20% de ignorar a redução de dano do inimigo. Então, é uma outra forma de dizer que você vai ganhar mais 20% de dano e 20% de dano ultimate, basicamente. Então, se você considerar esses dois passivos aqui acontecendo ao mesmo tempo, se você tiver mais rage do que o inimigo, todos os seus aliados vão ganhar 40% mais os 20%, vai ganhar 60% de dano ultimate e mais 20% de dano total. E no outro caso, se você tiver menos, você vai ganhar os mesmos, agora você vai ganhar 20% de redução de dano ultimate para você, mas ainda assim você vai aumentar o dano do seu time em 20% de dano para ultimate e 20% de dano normal. E esse atributo é aumentado em 5% para cada aliado morto no seu time. Então, se você tiver com nenhum aliado morto, você vai ganhar 20%.
Se tiver 2 aliados mortos, você vai ganhar 30% nos 2 casos. Então, é uma boa forma de você buffar bastante os seus aliados, né? Em qualquer cenário que você usa essa skill, você vai dar algum tipo de buff e que fazem uma grande diferença para você, tanto dar dano pra caramba e como defender, se for o caso. Continuando agora, vamos olhar a ultimate dele. Então, Black Freeza concentra uma grande energia de destruição até o seu limite e dá um dano geral. Ele causa 200%, é um pouco baixo, olhando assim é um pouco baixo esse percentual, mas ele dá 200% de dano em todos os inimigos. Massa aí. Agora aqui já melhorou um pouquinho, né? Então 200% de dano em todos os inimigos e adiciona o efeito de armadura explosiva. Esse efeito diminui o bloco e a defesa de todos os inimigos em 35% por 2 turnos. Pô, legal, né? Diminuir defesa sempre é bom. Soul Chain cadeia de souls, negócio assim, cadeia, correntes. Quando você utiliza a ultimate do Freeza, você vai adicionar um Soul Chain, um status, em todos os seus aliados, e esses aliados vão ganhar 40% de redução de dano e 40% de imunidade a controle. E vai transferir 60% dos danos dos seus aliados com o Soul Chain, né? Com esse efeito, quando atacados. E esse dano transferirá, não causará que esse dano mate o alvo. Tá, vamos reler isso aqui para poder explicar melhor o que é. Eu já entendi, mas vamos lá. Quando você usa Ultimate, você dá um buff de Soul Chain para todos os seus aliados. Então, beleza. E faz com que você dê 40% de redução de dano para todos os seus aliados e com 40% de imunidade de controle. Agora essa parte aqui que é um pouco complicada para entender. Ele faz com que todos os seus aliados que tiverem sob o efeito de Soul Chain, que quando você usa são todos, eles vão dividir o dano entre eles em 60%. Então, digamos, se você causa 10 de dano em um alvo, esse alvo vai tomar, na verdade, 4 de dano e os outros 60% vai ser distribuído para todos os outros aliados que estão com esse efeito. E esse dano não pode matar o alvo. Então, se você for tomar, digamos que 1 milhão de dano, você matar todos os seus aliados, esses aliados não matam, vão ficar lá com 1 de vida, digamos assim. Ele não pode morrer por causa desse efeito. Então, digamos assim que garantir um turno de imunidade a dano para todos os seus aliados que tiverem com esse efeito. Se só tiver o Black Freeza vivo no seu campo, esse aumento de redução de dano e imunidade vai ser aumentado para 80%. Então ele vai virar um verdadeiro monstro tanque, né? E esse efeito também só dura um turno. Quando você utiliza a Ultimate também, Black Freeza vai ganhar os seguintes efeitos dependendo da quantidade de personagens de um certo tipo. Quando você tiver o número de Ultimate for ímpar, você vai dar todos os seus aliados vão ser inspirados pelo Freeza, ganhando o efeito de Charge Fearless, impulso sem medo. Esse efeito aumenta a rage de todos os seus aliados em 300 e aumenta o dano deles em 20%. Então, isso durante 2 turnos. Isso purifica os efeitos, depois ele tira todos os efeitos negativos de 3 aliados, certo? Desculpa aí, vamos continuar aqui. E recupera 25% do HP máximo deles. Na verdade,
esse efeito já vem. Ele purifica 3 efeitos, 3 aliados, e depois ele cura 25% do HP de 3 aliados. Isso tudo quando for no número ímpar de Ultimate. Quando for um número par de Ultimate, todos os aliados vão obedecer às ordens do Freeza e vai ganhar o efeito de Storage and Hold, acumular e segurar. Todos os aliados vão ser capazes de usar a Small Skill no próximo turno. Então vai garantir que todos os aliados vão usar a Small Skill no próximo turno. E vai aumentar o dano, a redução de dano deles em 20% por 2 turnos. Então eles vão garantir o uso da Small Skill no próximo turno e vai ter uma redução de dano aumentada em 20% por 2 turnos. Além de desbuffar 2 inimigos aleatoriamente. Você vai tirar todos os buffs desse inimigo aleatoriamente. E esses 2 inimigos também têm 60% de chance de serem petrificados por um turno. Então, vai tirar todos os buffs desses 2 aliados e esses 2 aliados vai ter 60% de ser petrificado por um turno. Então, um pequeno resumo aqui. Ele vai bater em todo mundo. Então, a ultimate dele bate em todo mundo. Adiciona um efeito de armadura explosiva nos inimigos, que diminui 35% a defesa e a chance de bloco. Quando você usa Ultimate, você dá 40% de redução de dano para todos os seus aliados e 40% de imunidade a controle. Você dá um efeito que eles vão compartilhar entre si 60% do dano tomado. Isso daqui contra inimigos que batem em todo mundo vai ser uma coisa ruim, porque quando você bate 1 milhão em vários caras, desses aí vai redistribuir cada 1 milhão que cada um tomou. Então é uma coisa que balanceia, digamos assim, né? Esse efeito. Mas, por exemplo, uma Kayle que vai dar 300 milhões de dano em um personagem vai ser dividido para todo mundo e nenhum desses personagens que foi dividido vai poder morrer. Mas pode ser que você acabe com sei lá, um Goku PF batendo em todo mundo, um absurdo de dano, e pode deixar seu time inteiro com 1 de vida, digamos assim. E depois só quando acabar esse efeito você pode tomar 1 de dano e morrer. Então, esse compartilhamento de dano, e nesse caso depois, se você estiver sozinho no campo, o Freeza vai ganhar 80% de redução de dano e 80% de unidade de controle. E aí vem agora os efeitos de número ímpar e número par. Se você tiver um número ímpar, você vai dar 300 de rage para todos os seus aliados e 20% de dano para todos os seus aliados. Você vai desbuffar os efeitos negativos dos seus 3 aliados e depois você vai curar 25% do HP de 3 aliados também aleatoriamente. Não necessariamente acontece nos mesmos personagens, pode ser aleatório. Se for o número par, você vai ganhar o efeito de Store and Hold, que vai garantir que no turno seguinte vai usar a Small Skill de todos os seus aliados e vai aumentar o dano, a redução de dano dos seus aliados também. Agora você vai também desbuffar todos os efeitos positivos em 2 inimigos e vai ter 60% de chance de petrificar esses mesmos inimigos. Continuando, essa aqui é a passiva normal dele, ele ganha 10% de ataque, 10% de HP. Vamos falar agora da passiva do Black Freeza. A passiva dele, ele assim que começa a partida, ele dá 25% de redução de dano para todos os seus aliados. Ele reduz o rage Attack Unit. Então, quem ele ataca, ele reduz em 150 rage para cada ataque que você dá. Então, pode ser na Small Skill ou na Ultimate, ele vai tirar, ou ataque normal, que é o ataque básico, você vai tirar 150 de rage do inimigo. E reduz a rage das unidades que batem nele
em 75 de rage para cada vez que ele é atacado. Então ele controla bastante a rage do jogo, né? Porque toda vez que ele ataca alguém ele tira 150 e toda vez que ele é atacado ele tira 75. Essa passiva aqui com o Kame dele deve ser absurdo, viu? Mas vamos continuar. Quando você começa a partida, você ganha o efeito de Freeza Force. Força do Freeza, né? Quando ele entra numa partida, os efeitos seguintes serão obtidos dependendo da quantidade de guerreiros de diferentes atributos, que são os ataque, skill e defesa. Então, se você tiver 3 ou mais ataque, personagens do tipo ataque, você vai aumentar o crítico. Todos os seus aliados vão ganhar 30% de dano crítico e 20% de roubo de vida. Quando você tiver 3 ou mais personagens do tipo skill, só lembrando que ele é skill, você vai aumentar você vai aumentar para todos os aliados 30% de dano crítico e 20% de controle. Se você tiver 3 ou mais do tipo defesa, você vai aumentar em 30% o break de todos os personagens e 20% o bloco de todos os personagens. Se você tiver apenas o Black Freeza no seu time, o Black Freeza vai ganhar todos os efeitos, né? Vai ganhar 30% de crítico, 20% de roubo de vida, 30% de o dano ultimate, 20% de dano de controle e mais 30% de break e 20% de block. E esses efeitos duram toda a partida e não podem ser desbufados, né? Então, ele ganha, se você tiver 3 de cada aqui, você vai ganhando os efeitos específicos. E se você tiver somente com Golden Freeza, o Black Freeza no campo, ele vai ganhar todos esses efeitos abaixo aqui novamente. Aí continua. Procurando vingança seria isso aqui. Quando o Black Freeza é atacado pela primeira vez, o atacante vai entrar no efeito de enfraquecido, que ele vai ter ataque, defesa, dano, redução de dano, reduzidos em 65% e não pode ser purificado por 2 turnos. Caralho, você vai dar um desbuff de 65% nos efeitos, em todos os stats praticamente, por 2 turnos no primeiro alvo que bater nele. Porra, forte, viu, velho? Você praticamente inutiliza um personagem fazendo isso. Seguindo aqui, raiva infinita, raiva sem fim. Quando o Freeza toma ataque fatal, ele fica invencível por um turno e ao mesmo tempo ele recupera 20% do HP máximo. Então ele morreu, ele volta com. Ele fica imune à morte e ganha 20% do seu HP máximo. Vai ganhar também Full Rage para todos os seus aliados do tipo skill. Interessante. E esse efeito só pode ser ativado uma vez por batalha. Até o fim do universo. Ninguém pode parar a ambição do Black Freeza para dominar o universo. Ele pode ser imune a controle assim que ele entra na partida durante 2 turnos. Só um memezinho, né? Ele faz a referência aqui até o fim do universo. Ninguém pode parar a ambição do Black Freeza e para dominar o universo. Ele é imune a controle, qualquer tipo de controle durante os 2 primeiros turnos da partida. Legalzinho esse texto, né? Mas vamos lá, um pequeno resumo. Então, assim que começa a partida, ele dá 25% de redução de dano para todo mundo. Quando ele ataca algum personagem, ele tira 150 de rage. Quando ele é atacado, ele reduz 75 de rage. Depois disso, ele ganha os efeitos dependendo de se você tem 3 ataques, 3 skill ou 3 defesa. Se você tiver 3 ataques, você vai ganhar 30% de dano crítico e 20% de roubo de vida. Se você tiver 3 skill, você vai ganhar 30% de dano crítico e 20% de controle. E se você tiver 3 defesa, você vai ganhar 30% de break e 20% de block. Defesa é um menor dos casos aqui, né? Não é tão vantajoso assim.
E se você tiver somente com Black Freeza vivo, se ele for o último personagem vivo, ele vai ganhar todos esses buffs aqui. Ele vai ganhar, além do anterior, ele vai ganhar de novo mais 30% de crítico, 20% de roubo de vida, 30% de dano ultimate, 20% de controle, mais 30% de break e 20% de block. E esses efeitos não podem ser desbuffados. Quando você toma o primeiro ataque da partida, você vai causar um efeito de enfraquecido e esse personagem vai perder 65% de todos os status que não podem ser desbuffados durante 2 turnos. Muito forte. Quando ele toma dano fatal, ele fica invencível por um turno e recupera 20% do HP máximo, além de encher a rage de todos os seus aliados do tributo skill. Esse efeito só pode ser ativado uma vez por partida. E ele é imune a qualquer tipo de controle nos 2 primeiros turnos. Então, personagem bem completo, dá defesa, dá dano, faz tudo praticamente, né? Continuando, a habilidade de 5 estrelas aqui, ele dá mais 10% de dano e todos os ataques que estiverem dos seus aliados com o efeito de charja sem medo vão ser adicionados de 30% de ataque por 2 turnos. Só para a gente lembrar aqui qual é o efeito disso e como é que ele ganha. Onde é que foi que a gente viu? Smite. Foi aqui, foi na Ultimate. Então, esse efeito no número ímpar de utilização da Ultimate, ele faz com que todos os seus aliados ganhem esse efeito de carga sem medo. Então, quando ele usa Ultimate, ele dá esse efeito para os seus aliados, e aí todos os seus aliados que tiverem esse efeito vão ganhar 30% de ataque adicional por 2 turnos. E no de cá ele ganha 10% de redução de dano. A resistência crítica dos aliados sobre o efeito Storage and Hold vai ser aumentada em 35% do ataque por 2 turnos. Que é, na verdade, é a segunda efeito, né? Não é isso? Isso. Então no número ímpar você ganha um buff de 30% de ataque pela 5 estrelas dele, e no número par você ganha mais 35% de ataque por 2 turnos também, quando você bota ele 6 estrelas. Um incentivo para poder manter ele upado, né? Porque com 4 estrelas você não ativa esses bônus extras. Então, de todos os Sparking, esses aqui são só os mais básicos, assim, né? Essas duas passivas de 5 e 6 estrelas. Não faz tanta diferença assim, não. Ele 4 estrelas já dá para usar tranquilamente. Bom, foi isso, pessoal. Esse foi o review do Black Freeza. Então, quem conseguir pegar, eu dou os parabéns. Eu não consegui pegar. Tentei, mas não veio. Vou esperar a próxima vez que ele retorne aí para poder tentar. Valeu, pessoal. Ficamos por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar aí embaixo. Pode solicitar novos vídeos. Vou tentar trazer uma frequência maior a esses vídeos. Então, valeu, pessoal. Tchau, tchau.